Queridos e poderosos amigos, estamos aqui para mais um podcast Pode Empreender da Academia para a Criação de Empresas. E esse, como você já sabe, é um local que nós temos para conversar com os nossos alunos e as pessoas que apoiam a Academia para a Criação de Empresas e contar as suas histórias. Então, hoje eu tenho aqui a Adriana Martins, que ela tem duas empresas, né? Ela tem a Conju e tem a Enjoy, e nós vamos falar um pouco mais sobre essas duas empresas, tá bom? Tudo bem, Adriana? Tudo bem. Então, o que te trouxe aqui para Recife? Conta um pouco. Me trouxe aqui o nosso crescimento aí no empreendedorismo, né? Então, você estava me falando antes que você é de Manaus, não é isso? Sim, sou de Manaus. E aí abriu um negócio em Boa Vista. Sim, abri um negócio em Boa Vista, 20 anos mais tarde. Então, conta um pouco mais do seu lado pessoal. Quem é a Adriana? Então, Adriana Martins, sou casada, né? Casada com o Cláudio Martins, um ex-missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós nos conhecemos na igreja, ainda ali como jovens, né? A gente começou a pensar em como nós iríamos organizar nossa vida financeira, né? Em que nós iríamos trabalhar para começar a nossa família. E daí surgiu a oportunidade de nós empreendermos ali, né? Naquele local. Ah, que bom. Então, qual foi... Você tem filhos? Tenho filhos. Hoje nós temos 2 filhos, um casal, né? Um jovenzinho de 11 anos e uma jovem de 18 anos. Maravilha, muito bem. E daí vocês, como foi, então, me conta mais aí sobre esse processo de iniciar um negócio. Foi uma coisa fácil, difícil, te trouxe medo, receio, como é que foi? Primeiro que iniciar um negócio, no Brasil também, a gente fala assim que é um desafio muito grande, com certeza, né? E nesse momento em que nós estávamos iniciando ali nossa vida de casado, né, meu esposo e eu, tudo para nós a gente tinha que pensar como é que nós iríamos traçar esse caminho, né? E foi quando a gente recebeu o convite de um colega do meu esposo, também era ex-missionário, e ele falou que ele acabou nos convidando para iniciar esse negócio na área jurídica, era um ramo jurídico ali, né? Por quê? Porque nós fomos convidados para trabalhar junto com um grupo de advogados e para fazer esse serviço que nós prestamos hoje, que é de leitura de diários oficiais, a matriagem, né? Uhum. Antigamente, esse trabalho era um trabalho manual, artesanal, sim, porque os diários oficiais eram de jornais, né, de sim, papel. Isso, então, nós tínhamos para ler, então, tipo, 5.000 processos ali de um diário. Então, eram vários diários, porque eram os 3 poderes, né? E também dividido ali entre estadual, poder legislativo, poder administrativo e executivo, eu me lembro, né? Então, a gente tinha que ler aquilo dali e era trabalhoso mesmo. Como nós vimos essa necessidade, a gente viu como uma oportunidade. Ou a gente é contratado para trabalhar de CLT, ou a gente seria contratado como para trabalhar para oferecer o serviço, sim, no caso, né? E aí nós fizemos, poxa, uma boa ideia, vamos começar um negócio daqui, então? Aí a gente pensou, né, se eles pagam para a gente fazer esse serviço, quantos advogados não estão precisando? Exato. E acabou que a gente abriu foi uma empresa para oferecer um serviço terceirizado, né? Então, isso é muito bom, eu queria explorar um pouco mais sobre isso. Então, você estava começando ali com seu marido, vocês já estavam casados? Na época, não, estávamos noivos. Estavam noivos, começando ali. Começando. E aí surgiu essa oportunidade. E eram vocês dois que faziam toda a leitura? Ou tinha mais pessoas? Na realidade, era ele juntamente com um amigo para fazer toda a leitura. Eu trabalhava na parte de captação de clientes. Entendi. Então, vocês já dividiram um pouco da função, né? Já. Começando o negócio. Já. Muito bom, muito bom. E na época, então, você começou pequena?
Começamos pequeno, mas aí daí a gente já começou a pensar em explorar todo o mercado ali, né? Garimpar, porque a gente sabe que a advocacia no Brasil forma muitos, né? Sim. Então é uma área que ainda é bem explorada. Sim. Né? Sim. E aí o que aconteceu? Aí a gente pensou, quantos advogados tem formados? Claro. Aí a gente começou a pesquisar essa quantidade de advogados e a gente começou a pensar, vamos lá, se a gente fazer os cálculos, né? Se a gente cobra tanto para pegar X no mercado, quanto que a gente poderia crescer ali com a empresa. Ah, que maravilha. E é extremamente importante, porque senão o advogado lá na frente vai perder o prazo, né? Se ele não recebe lá. Sim, exatamente. O que surgiu aí? Porque a esposa do outro colega era advogada. Então, ele já tinha ali também essa noção, né? Justamente da gente assumir o risco. Então, montar ali como é que a gente faria para que isso não acontecesse. Para também dar a garantia para o cliente de que a gente iria entregar o processo dele dentro do prazo. Dentro do prazo. Até porque a maioria dos prazos é até 5, 7 dias máximo, né? É extremamente importante. Então vocês cresceram. Então você falou que tem quanto tempo com essa empresa? Nós temos 23 anos com a empresa em Manaus, sim. Com a empresa em Manaus, funcionando, com os clientes ainda. Sim, com os clientes. E que hoje, obviamente, você já não precisa mais fazer toda a leitura do diário oficial, né? Como é que vocês fazem hoje? Hoje é modernizado, né? Hoje a gente está vivendo a era da tecnologia. Sim. Né? Antigamente era artesanal, tinha todo um processo, né? Desde a hora da leitura, da triagem, do corte, colagem dentro de um formulário ali personalizado. Por quê? Porque os processos, óbvio, eles são particulares, né? São personalizados. Então, a gente tinha que fazer um formulário personalizado e no formulário só iriam os processos que pertencessem realmente ao cliente ali específico, né? Sim. E hoje não, hoje é tudo na tecnologia, tem robôs já que fazem a busca e já é tudo montado, então a gente só faz a triagem da leitura já pelo computador mesmo, que seria no caso um CQ, né? Um controle de qualidade, para ver se o robô fez direitinho e só para enviar, para garantir que o processo está indo para o cliente. A nossa equipe, a maioria é mais CQ mesmo. Sim. Maravilha. E hoje você tem quantos na tua equipe? Para essa empresa, por a gente ter a força da tecnologia, reduziu o quadro, né? Sim. Hoje a gente tem em média 8 funcionários. Que dá bem conta aí do recado, né? Sim, sim. Que maravilha, que maravilha. Então, dentro desse processo, né, que você estruturou a empresa, porque ela já está há 23 anos no mercado, né? Tem toda uma clientela. Você ampliou aí a visão, né, o seu negócio e já quis investir em outro negócio, né? Que agora você está investindo na Enjoy, não é isso? Sim, sim. Conta um pouco mais sobre essa transição e por quê. Então, com esse advento dessa tecnologia e também com o passar do tempo, a gente acaba pensando, né, na nossa vida como um todo. E a família cresceu, né? E nós acabamos trabalhando nessa parte de separação também da parte financeira e pensamos assim, vamos investir? Vamos começar nesse mercado de investimento? Então, nós começamos no mercado de investimento. E a pessoa que começa a ter visão no mercado de investimento sabe que quando o dinheiro ele começa a crescer, o nosso financeiro, a gente precisa ter uma segurança. Então, a gente precisa fazer vários investimentos. Então, não só um, mas vários, né? Para poder ter essa segurança. Sim. E de mercado, né? Então, a gente começou a ter essa visão, como é que a gente poderia crescer. E fizemos vários testes aí, né, no mercado com várias empresas. Então, a gente começou a investir em empresa de construção, não deu muito certo.
A gente começou a investir, eu tive uma fábrica, né? A gente investiu numa fábrica de chocolate, na época com os sabores da Amazônia. Sim. Quase deu muito certo, mas aí a gente vai, com o advento do crescimento do negócio, tem muitas coisas que vão aparecendo no caminho, né? E a gente sabe que a faculdade não forma a gente para a vida. Então, acaba que a gente tem que viver os erros e os acertos na vida mesmo, a escola da vida mesmo, né? Que é a jornada do herói. Sim. Então, a gente tem os nossos momentos de desafios, mas esses desafios que fazem a gente crescer, porque a gente acaba aprendendo, né? Então, foi nesse momento em que eu parei e pensei exatamente como é que eu iria ter um outro negócio com um risco mais baixo, para que eu pudesse, para que a gente pudesse ter essa variação de investimento no mercado. E também tem a questão dos sonhos, né? Então, dos sonhos, da realização e tudo mais. E apareceu aí a oportunidade de conhecer franquias, porque as franquias elas já vêm com uma operação praticamente já pronta, validada no mercado. Então já está pronto, já não é mais do zero como a gente iniciou a primeira empresa, né? Então também seria uma boa opção de investimento. Aí foi quando eu comecei a perguntar do Senhor, né, se seria o caminho bom e qual franquia que eu iria investir. Como eu gosto muito na área da educação, me chamou muita atenção o projeto da Enjoy, né, de formar jovens na área bilíngue e comportamental, porque não é somente o inglês, mas tem todo um trabalho comportamental bilíngue para que a gente forme um jovem para o mercado de trabalho. Além do inglês, né, tem a tecnologia que a gente oferece para o jovem, a formação tecnológica para eles também, e um técnico ali básico para que ele já entre no mercado de trabalho, não como eu na época, né, porque eu não tive quem me ensinasse, eu aprendi, e hoje a gente já representa aí essa parte da juventude e desenvolve eles para o mercado de trabalho. Qual é a faixa etária dos jovens? De 11 a 18 anos. De 11 a 18. Sim. Então, eles saem de lá conseguindo falar inglês e pronto ali para o mercado de trabalho. Sim, sim. Aí tem jovens que são mais desenvoltos, e então a gente acaba encaminhando eles a partir do 6º mês de curso. Eu gostei muito de algumas coisas que você falou, porque isso é muito ligado com o que nós tratamos também na academia, né? Muitas vezes o empreendedor, ele acha que é uma linha reta que ele tem que ir, né? Poxa, ele está aqui, aconteceram algumas falhas ao longo do caminho e ele vai e desiste. Quando, na verdade, tem falhas mesmo, né? Tem desafios mesmo e aí você precisa contornar para chegar. Então, você consolidou a sua primeira empresa, né? Criou processos nela para que ela possa andar e agora você migrou para uma área de franquia, que, como você falou, esses processos eles já existem e... então me fala sobre isso, né? Sobre o que a franquia ela te entrega nos processos. Ela te dá o suporte, ela acompanha, só para que a gente possa entender um pouco mais. Sim, a franquia ela já tem um processo pronto, como você falou, e validado. Isso é muito importante. O que é validado? É você experimentar com o cliente, pegar ali o seu persona, trabalhar com ele e saber se vai dar certo. Que foi o que aconteceu conosco lá atrás e nós tivemos que quebrar a cabeça, que pensar e montar tudo isso. E é como você falou, né? A gente acaba ali nos altos e baixos, nos erros e nos acertos, né? Mas a franquia não, ela já passou por esse processo e quando ela se torna uma franquia já é pronto. Então, o que é pronto? Já temos os departamentos prontos, já temos o sistema pronto e o suporte já é pronto, né? Então, o que a gente faz? A gente só implanta no mercado e busca ali os nossos clientes já com o processo todo pronto para oferecer o serviço que a gente tem. Muito bem. Então, você começou lá em Boa Vista, né? Sim. Fala da tua escola lá. Então, você tem um espaço físico, tem quantos alunos, como é que está lá?
Sim. Eu vou falar contando um pouquinho atrás, né? Voltando um pouquinho atrás. Quando nós decidimos investir na franquia para Boa Vista, nós morávamos em Manaus. Então, nossa primeira empresa foi instalada em Manaus, a Conju, né? E já estava pronto. Então, já 20 anos de mercado, né? Tudo ali. E acabou que nós já tínhamos também uma estrutura de funcionários. Sim. E aí a gente capacitou os funcionários mais antigos para ali trabalhar com a gente na gerência, na administração, onde nós podemos administrar de longe. Nós, como donos, administramos de longe, home office ali, né? Dá para fazer isso. E pensando nisso, já nessa estabilidade da empresa lá, aí a gente teve que mudar para iniciar esse novo momento para o quê? Estruturar a parte pessoal. Porque a base da empresa é o processo, pessoas e o serviço ou produto. Só que para estruturar as pessoas, nós precisamos ali fazer o processo seletivo, precisamos captar aí as pérolas do mercado, né? Para desenvolver. Então, foi por isso que a gente teve que mudar. Então, chegou nesse momento que a gente saiu de Manaus para Boa Vista e implantar lá nossa escola em Boa Vista. E nós começamos esse exercício em maio de 2022, perdão. 2022, o ano passado, né? E foi quando a gente começou todo o trabalho lá de captação de clientes, de processo seletivo para compor o nosso quadro de funcionários, com já tudo pronto, né? Porque é como eu falei, a franquia ela é isso, ela já te dá tudo pronto. Então você já sabe que tem os departamentos que você precisa alocar os funcionários nele, né? Fazer o processo seletivo para cada perfil. E foi como a gente montou lá, né? E em 8 meses, deu tão certo esse nosso negócio em Boa Vista, que em 8 meses nós atingimos 1.000 alunos lá, né? 1.000 contratos, aonde a gente conseguiu ali estruturar bem. Então, por exemplo, até nessa questão do planejamento do negócio foi bom, porque o que eles falam, né? Que no planejamento financeiro nós investimos e a gente chega em ponto de equilíbrio entre 3 a 6 meses, dependendo do mercado. Ponto de equilíbrio onde a empresa já se paga. E após isso, veio o ROI. Então, o nosso ROI, que é o retorno do investimento, que vem entre 1 ano e 8 meses a 2 anos. Sim. Nosso ROI veio em 1 ano e 6 meses. Então, dentro ali, basicamente, do planejado, né? Dentro do planejado, mas o nosso ponto de equilíbrio já foi em 3 meses. Já foi antes, né? Sim. Excelente, que maravilha. Então, e aí você consolidou também, e aí já pensou em uma nova escola, né? Sim. Então, por que você pensou no Nordeste? Então, você saiu do Norte, veio para o Nordeste, por que em Olinda, não é isso? Olinda. Por que Olinda? Como é que vocês fizeram esse estudo? Então, a franquia, ela dá uma garantia para gente com relação a esse desempenho, né, de desenvolver as pessoas. Então, das pessoas ali, a gente tem um plano de carreira para eles. E esse plano de carreira faz com que nós formemos ali, capacitemos ali líderes, né? Gerente, líderes dos setores, que ajudam a gente já no próximo crescimento da rede mesmo. Então, como tem toda essa facilidade, a tecnologia ela é boa para isso, né? Porque ela vem facilitar a nossa vida. E aí acaba que com essa equipe a gente faz toda essa sustentabilidade, né? Puxa, treina os que já estão ali meio prontos para a liderança e os líderes que já estão consolidados com a gente já treina, já vem abrir um outro local, que no caso foi o Nordeste aqui, Olinda, né? É uma praça que apareceu, né? Assim, para a gente
trabalhar aqui, uma área que tem, sim, uma grande probabilidade de crescimento, né? Porque são pessoas que é um público que a gente sabe que quer crescer através de conhecimento, que quer apostar no desenvolvimento do filho, do jovem. Então, a gente fez esse estudo de caso e sabe que vai dar certo. Em algum momento, Adriana, você, no começo, né, de repente lá com a Conju, né, ou de repente agora, né, você que vai dizer, mas em algum momento te bateu assim um medo, um receio de arriscar, dizer, puxa, será que vai dar certo, não vai? Como é que foi ao longo do caminho? O medo, ele é uma coisa assim que anda com o ser humano lado a lado. E sempre realmente dá o medo, né? Aquele medo vem. Mas, como eu decidi um momento da minha vida, antes de começar tudo isso, claro, eu decidi me especializar melhor, me capacitar melhor, com cursos, né? Eu fui atrás de cursos, de capacitação nesse sentido, de como é que eu daria esse próximo passo. Então, uma das coisas assim, que me chamou muita atenção, mesmo dos ensinamentos nesse período, foi o Marcos Rossi, né? Um escritor, que ele falou que todos nós temos medo, mas a gente tem que pegar o medo e dançar com ele. Então vai com medo mesmo. Porque se não der o primeiro passo, como é que a gente vai saber se vai dar certo ou se não vai dar? Sim. Né? Então, e eu também tenho uma característica de mulher corajosa. Né? Eu me descobri como mulher empreendedora através da autossuficiência na igreja. Então, quando eu fui ali, eu vi que eu tinha esse perfil de liderança, perfil de gestão de pessoas, de trazer as pessoas, né? E ter toda essa desenvoltura, né? Porque tem que saber lidar com as pessoas para poder você representar um negócio, qualquer coisa. Você tem que saber lidar com as pessoas. E eu acabei me descobrindo, assim, é algo que a gente vai vendo. Então, eu tive muito medo, sim, até porque após eu investi em algumas, como eu falei aqui, né? Eu tive alguns investimentos em outras empresas que não deram certo, né? E chega um momento que você pensa, será que vai dar certo? Sim, passa isso pela cabeça. Mas é um momento. Depois que passa isso, esse efeito, a gente tem que ir lá e dizer assim, não, vai dar certo, eu vou fazer. E se eu não fizer, eu não vou saber se vai dar ou não. Então, acaba que eu só vou. O resto é com Deus, é com as forças divinas, né? Que eu creio que é esse caminho que a gente tem que trilhar. É interessante você falar isso, porque dentro dos nossos alunos na academia, né, muitos dos que se destacam são mulheres. Né? Então, nós temos ali grandes, as recordistas, né, que a gente fala dentro do curso Empreenda Já, as 3 primeiras são mulheres, né, de desenvoltura, de conquista, de resultado. Né? Inclusive uma de Manaus, né, que foi até a Raquel Pérez que fez o curso ali Empreenda Já e hoje ela tem um negócio ali de pão de mel. Né? Então, o bate-papo está muito bom aqui, mas nós precisamos encerrar, mas eu queria que você dissesse, de repente, dicas para quem está começando, né? Quem está começando a empreender. E eu te fiz essa pergunta sobre o medo, porque muitos têm. Sim. Né? Muitos planejam durante muito tempo, mas têm o receio de iniciar. Sim. Né? Então, diz uma dica aí para eles. Então, a parte de empreender, um dos princípios assim que eu tenho na minha vida e que eu realmente descobri, né, é que primeiro você tem que encontrar um propósito para ele. Quando você encontra esse propósito, você faz aquilo ali com mais felicidade, né? E mesmo que o medo venha, vai te dar coragem, porque você quer tanto realizar o teu propósito que você vai atrás, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi pesquisar o que seria o meu propósito, né?
em que eu poderia representar para aquilo ali não ser somente uma troca de moeda, ganhar dinheiro para pagar a conta, mas sim realizar o meu propósito, eu me tornar uma pessoa realizada, né, ali. Então, eu acredito que o primeiro passo para mim foi encontrar o meu propósito. E o segundo passo foi ir com medo mesmo. Porque foi interessante que nós fizemos um investimento anterior a esse e um investimento que não deu certo também. E esse investimento trouxe ali uma baixa do nosso momento financeiro. Acabou que eu não estava no melhor momento financeiro. A gente não estava no melhor momento financeiro quando eu resolvi empreender com a escola. Sim. Né? E eu gosto de contar essa experiência porque muitas vezes a gente tem medo porque não tem dinheiro, porque, né, ou a gente não se sente capaz, mas nós todos somos capazes de realizar o que nós queremos, né? Até porque eu sei que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. E a gente tem que se apossar disso, né? De que nós realmente somos merecedores, somos filhos de Deus. E uma vez que o meu propósito esteja alinhado com tudo isso, o resto vem, eu posso dizer que vem. Então, quando a gente comprou a franquia, não estávamos no nosso melhor momento, mas eu já sabia o que eu queria, o meu objetivo que eu queria alcançar. E o restante vai se ajustando, vai se alinhando ali e com certeza dá certo. E não é que vai dar certo o tempo todo, né? As dificuldades elas já estão ali, mas 90%, de 100%, 10% é o desafio. E 90% é o que eu vou fazer com esse desafio. Então, é nesse momento que a gente deve ajustar com a vida. Agora, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu paro e passo os anos, né, todos pensando, se eu pudesse fazer, o que teria dado se eu fizesse, se eu tivesse escolhido, né, e lamentado quando chegar lá na frente eu não construir nada, ou eu meto a cara lá, já vou do primeiro passo e vou ajustando no caminho e mais tarde eu tenho sucesso. Excelentes dicas que nós tivemos aqui, um bate-papo muito bom com a Adriana Martins, que hoje tem 2 negócios, né, 2 empresas, a Conju e a Enjoy. Muito obrigado por ter estado aqui no nosso Pode Empreender. Esperamos vocês na próxima. Tchau, tchau. A grande virada do meu momento como mulher empreendedora, né, foi quando eu perguntei do Pai Celestial, eu fiz uma pergunta, né, que passo eu daria a partir dali? Então veio um discurso, né, que inclusive foi um discurso que eu tinha que dar aula numa atividade das mulheres da Sociedade Socorro da Estaca. E eu lendo aquele discurso e no caminho o Pai Celestial falou fortemente quando o profeta disse assim, que nós mulheres que iríamos mudar o mundo. Eu achei aquilo fantástico, porque eu disse, como assim, né? A mulher vai mudar o mundo, é muita coisa, né? Mas aquilo me deu um gás para pensar assim, sou poderosa, eu posso tudo, né? E eu posso tudo naquele que me fortalece. Então foi quando ele falou que nós mulheres temos que construir um lugar seguro para a nossa família. E aquilo dali foi realmente assim surreal para mim e foi a resposta que eu precisava para dar esse passo para o novo empreendedorismo aí, para o novo mercado que eu estou hoje da educação bilíngue, né, com os jovens. Ou seja, eu estou desenvolvendo, ajudando, sendo porta para desenvolver jovens para um novo mundo, né? Excepcional.